ruim é só quando não tem... Canetinha. O ruim é quando não tem... As vogais. As vogais. Os sinais maçoréticos aí. Aí eu fico tentando adivinhar. E agora? Será que sai com som de E, com som de A? Mas aí, o que o senhor deve fazer quando aparecer assim? O senhor pode vir no grupo. O senhor pode vir no grupo ou no privado, né? Se for antes membro do Shabat, é até melhor. O que acontece? Existem alguns termos que não vão, de fato, não vai aparecer o sistema maçorético. Nesse caso, o que é que eu falo para todos vocês? Vocês devem conhecer aquela palavra, né? Conhecer. A transliteração, ela é provisória. Por que vocês fazem a transliteração? Que é justamente porque se trata tanto da leitura, né? Às vezes o aluno ele tem dificuldade ali com a leitura com a grafia hebraica. E essa grafia, ela precisa aparecer com o sistema maçorético. Se não aparecer, aí que complica mais ainda. Então, nesse caso, conhecer os termos em hebraico, né? E procurar não depender do sistema maçorético. Esse é o fato. Tá? Hoje é 20... O nativo, professor, ele usa o sistema maçorético? Não. Os nativos, eles usam mais ali mas aí depende muito, tá? Por exemplo, se for no dia a dia, é o hebraico moderno. Então, se usa a escrita cursiva. Geralmente, eles passam a ter uma dificuldade com o sistema maçorético. Ah, entendi. Então, para eles ali, se for ali uma quermesse, uma panificadora, é a cursiva, um quiosquezinho ali na feira, né? Então, é a letra cursiva. Que para nós também é diferente, né? 25/6 do 25, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Às vezes, o Shabat, às vezes eu passo do horário. Então, o que eu faço? Eu praticamente faço tudo em hebraico. Praticamente toda a liturgia do Shabat faço tudo em hebraico. Em 15 minutos eu termino toda a liturgia de Shabat. Ah, sim. Eu já pensei também em começar É uma a forma fazer... de vocês... É que eu fico com receio de errar e ao invés de falar uma coisa, falar outra. Não, mas se o senhor não tentar, aí praticamente o senhor está colocando uma cerca. Entende? O fato é esse. Colocando na cerca? O que seria essa cerca? Por exemplo, o aluno ele pega ali a frase, o texto, só que ele se recusa a fazer aquela leitura. Por quê? Por medo de errar. Então, esse medo nada mais é do que uma cerca para ele. Entendi. É um impedimento para ele.
olha, para ser bem sincero, quase todos os alunos são assim. Tem uma turma que nós já estamos na transliteração. Olha só, nós já estamos na transliteração. Tem aluno ou tem alunos, né, que ainda não conhecem o alfabeto. Por incrível que pareça. Com relação ao alfabeto, até que eu estou tranquilo. É uma letra ou outra assim que nós não usamos muito aqui nas aulas, que pode bater uma dúvida, mas o que eu mais estou com dúvida mesmo, também eu não estou pegando para revisar, é só o Dagesh mesmo, os sinais, né? Os pontos. Às vezes dá um pouquinho de dúvida. O Dagesh, ele é muito simples. A questão do Dagesh, assim como o próprio Shiva, são as regras. O que complica são as regras. Por exemplo, o Shiva ele precisa iniciar, né? Caso ele não inicie, se ele aparecer após, ele já é fechamento de sílaba. Se aparecer 2, geralmente o segundo é sonoro, né? E, enfim, o único que aparece ali, ele pode até ser sonoro, desde que apareça embaixo de uma letra duplicada. É muita coisa. Vejam bem. Por exemplo, dá uma ideia aqui. Sim. Mismor. Na verdade, eu até consigo transliterar, consigo entender o que está escrito. A minha dificuldade está sendo em decorar os nomes. Mismor. Bem aqui tem um Shiva, tá? Aqui, ó. Só que esse Shiva, ele já aparece Sim. Após uma vogal breve, tá? O que acontece? Para esse Shiva ser sonoro, nós temos 2 termos, tá? Nós temos o móvel e temos o quiescente. Vamos lá. O móvel é quando ele é sonoro. Isso aqui pode ser neutro ou não sonoro, enfim. Sonoro, neutro. Neutro é quando ele não deve ser produzido, tá? Então, veja bem. Mismor. Aqui, por que a pronúncia não sai o Shiva? Porque ele não é sonoro. Então, quebra a sílaba bem aqui, ó. Tá? Quebra ela. Vai ficar como aqui, ó? Mismor. Olha só. Caso, o que define não sair, não ter o som, ou não ser sonoro, é porque antes tem uma semivogal? Não, nesse caso, ela é a semivogal. O Shiva é a semivogal. Ele não é sonoro porque antes tem uma vogal breve.
tá? Ah, sim. Vogal breve. Por incrível que pareça, esse trem aí, ele que dificulta. Tem gente que trava. Tem gente que trava, não consegue ler de jeito nenhum. Para mesmo. Como é que eu vou fazer essa leitura? E agora? Como é que vai ser a pronúncia? A pessoa trava mesmo, incrível. Parece assim algo. Muito embora o hebraico seja mais do que milenar, mas para muitos é coisa nova. E essa gramática, ela diverge muito, 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 muito do português. Então, por aí já é um problemão. Então, a pessoa ela precisa duplicar esse tempo de estudo, nível, né, etc. Ó, esse Shivá, ele poderia ser sonoro? Poderia. O que poderia fazer ele ser sonoro ou móvel? A única coisa que deveria acontecer aqui, tá? É ser uma vogal longa, mas não é uma vogal longa, então descarta. Tem a segunda hipótese. O Zayn precisaria ter dentro de si um dagesh. Aí sim, ele seria sonoro. Mas não tem o dagesh dentro do Zayn. E embaixo do mem não é uma vogal longa, então ele é descartado, tá? Mas ele tem uma função aqui, mesmo não sendo sonoro, mas ele tem uma função. Ele está fechando a sua sílaba. Nós chamamos aqui de sílaba fechada. O que é uma sílaba fechada? Por exemplo, senhor Gilder, como identificar uma sílaba fechada? Muitas das vezes, a sílaba fechada, ela aparece na presença de um shivá. Entendeu? Na presença de um shivá. Isso é regra. Sim, é uma regra. É uma regra. É uma regra. Aí veja bem, se ele fosse sonoro, aonde seria o fechamento de sílaba? Aqui. Você entendeu? Como ele não é sonoro, então ele fecha a tua sílaba. O fato é esse. Quando ele é sonoro... Se ele fosse sonoro também, teria som de E? Sim. O som dele é de um Ezinho ali. Curto, tá? Curto. Ele não tem som de A, nem de I, nem de O. É um som de um E leve, porque é uma semivogal. Né? Então, assim, nós chamamos de semivogal, meia vogal, vogal curta. Tá? Então, para ele ser sonoro, tinha que acontecer duas coisas. Ou você precisa pôr uma vogal longa, mas não está aparecendo, ou então a presença de um daqueles dentro da consoante Zayn. Aí sim, mas não é o que está acontecendo. Então ele é neutro. Mas, mesmo assim, com a sua neutralidade, mas ele fecha a tua sílaba. Pronto. Entendi. Um cântico de Davi. Um cântico. E por aí vai. Agora, como que seria o Dagesh dentro do Zayn? Ele vai ficar mais ou menos... Ele fica aqui, ó. Bem aqui. Na área interna. Aqui, ó. Tá? É aí que ele fica. No Gimel, o Men é aqui dentro.
o resh não vai aparecer. O zain é aqui. Se fosse o gimel, ele vem aqui, ó. Tá? Todas as letras podem ter o dagesh? Sim, só não as guturais. Só não as guturais. Quem são as guturais? Aqui é uma. Quem são as guturais? As guturais são essas aqui, ó. As guturais são essas aqui. O Ain, o Aleph, o Re e o Het. E aqui o Resh. Tá? Então, aqui vocês não vão encontrar o Dagesh. Agora, tirando esse grupo aqui, que são as guturais, vocês poderão encontrar o Dagesh. Certo? Ok. Aqui, ó. O Dagesh, ele aparece ou aparecerá em todas as consoantes, com exceção das guturais. Quem são as guturais? Ain, Aleph, P, o Het e o Resh. Aqui vocês não vão encontrar o Dagesh. Tá? Agora, os demais grupos, que são as dentais, as linguais, labiais, palatais, vocês vão encontrar tranquilo. Ok? Ok. Então, aqui é tranquilo, tá? O Dagesh Lene ou Hazak. O Dagesh Lene, na verdade, ele inicia. Por exemplo, aqui ele, se caso, né, tivesse um Dagesh aqui dentro, né, aí ele seria Lene, tá? Ele seria Lene. Todavia, não aparece, né? E esse também não modificaria o som, né? Não, o Lane ele não modifica o som. Na verdade, o Lane, ele vai aparecer somente nas na letra. Ele vai aparecer na letra Bet, né? Bet, o Gimel, o Bet, o Gimel, Bet, o Gimel Dalet, o Kaf, o P e o Tav. Deixa eu ver se tem outra. São 6 no total. Letras que compõem o Dagesh Lene. É aqui, ó. Que compõe o Dagesh Lene. É o Bet, o Kaf, na sua ordem. O Gimel, sim. O Dalet, o Kaf, P feio, hein? P e Tav, né? E o Tav. E o Tav. Então, essas aqui,
são as únicas que em que vai aparecer o Leng. E as demais é o Dagesh Hazak, tá? É o Dagesh Hazak. Aqui, uma dúvida também. No caso, o Dagesh Lene, ele é fraco, né? E ele sempre vai aparecer no início da palavra. Sempre. Por exemplo, aqui o Bet. O Bet, nós temos um Dagesh dentro. Aqui é o Lene. Mas quando ele aparece em outra posição, sem ser a primeira, ele já não é mais o Lene. Tirando as guturais e essas aqui, as demais é o Hazak que vai aparecer, tá? É o Hazak. Porém, o Lene só vai aparecer aqui. Tá? O que pode acontecer? Se essa letra não iniciar, não estiver na posição desse men aqui, e aparecer, por exemplo, na posição como a posição do Zayn, ele já não é mais o Lene, ele já passa a ser um Hazak. Tá? Por exemplo, David. Aqui, ó. Ó, David. O Dagesh aqui, ó. Tá? Aqui é o Lene. Aqui é Lene. Mas, se esse Dalet aqui estivesse numa posição como o Zayn, caso o Zayn tivesse o Dagesh aqui, aí ele já não seria Lene, já seria Hazak. Então, aqui, ó. David. Mas tem a palavra Shabbat. Ó. Shabbat. Shabbat. Aqui, ó. Olha o Bet aqui. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. O Bet, ele aparece no meio. E detalhe também. Ele inicia aqui, ó. Tá? Nós temos o Shin na primeira, o Bet na segunda e o Tav na terceira. Só que tem um outro detalhe também. É que o Bet, tá? Ele é precedido por uma vogal breve. Então, isso também faz com que ele seja o Hazak. Tá? Primeiro, porque ele não inicia. E segundo, porque ele é precedido por uma vogal breve. Nesse caso, se o senhor for trabalhar transliteração, como esse caso aqui da palavra Shabbat, o senhor vai fazer isso aqui, ó. Juntando. Tá? Sendo que a tua pronúncia é uma, Shabbat. Tá? Você nunca vai pronunciar B duas vezes. Você vai falar uma vez, Shabbat, 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 Shabbat. E a questão é que, nesse caso, aí já não é mais o Lene, já é o Hazak. Tá? O correto seria escrever, então, com 2 Bs, mas todo mundo usa um só, né? Geralmente a maioria usa mais o Shabbat com um Bet. Mas por que eles colocam com um Bet? O senhor sabe por quê? Não sei. Muito simples.
É só eu trocar a posição das vogais. Aqui era um Kametz. Aqui é o patá. Eu passo o patá para cá e o Kametz eu passo para cá. Pronto. Só inverte a posição delas. Tá? Só que o certo... Não mudaria a pronúncia? Na verdade, a pronúncia ela não será mudada, mas, em compensação, aqui ela perde um pouco, né? Aqui vai ficar Shabbat, Shabbat. Na verdade, aqui seria a vogal longa e não a vogal breve. Shabbat. Olhasse assim, da primeira impressão que dá, né? Olhando à primeira vista, queria falar Shabbat. Por causa do Kametz Gadol que está no início, né? Na verdade, seria mais assim a pronúncia. Shabbat, Shabbat. Só que tem uma regra que quando a vogal breve ela passa a existir antes, ela fica com o som da vogal longa, né? Por isso que não gera muita diferença, entendeu? Então, agora, quando se trata de duas, aí muda. Aí muda. Entendi. Por exemplo, Eretz, né? Eretz, aí são duas vogais breves, que é o segol. Eretz, ou seja, aí muda. Né? Aí já se torna ali uma pronúncia já um pouco bem mais curta do que quando se tem vogal longa e vogal breve. Ou vice-versa. Agora, é claro, se você colocar a breve para cá e a longa para cá, aí muda. Vai ficar Shabbat. Aí você não força muito aqui. Entendeu? Entendi. Essa é a questão. Eu vou colocar essa aula aqui como uma aula de revisão. Mais ou menos isso. Bereshit Bará. Vai tirar bastante dúvida mesmo. Eita, chuva. Ó, Bereshit. Ó. Aqui, ó. Bereshit. A tua pronúncia maior está aqui, ó. Bereshit. 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 A tua sílaba maior está aqui. Sim, no caso a tônica. Bereshit. Bereshit Aleph. Bereshit Aleph. Bereshit Aleph. Pode ser Bereshit Aleph. Que? Ok? Bereshit Aleph He. Bereshit Aleph He. Aí vem
Aleph Het seria 1,5? Bereshit Aleph, Bereshit Aleph, Aleph, Aleph. Yehior, Yehior, Vaihior. Como é que é depois aí de Yehior? Aí desse Vav é o quê? Esse Vav, ele Esse Vav, ele chega a ser um Vav consecutivo. O que significa isso? Ele é uma conjunção, só que ele é uma cláusula, digamos assim. Aliás, ele não, mas ele apresenta-se perante uma cláusula. A cláusula, ela pode ser... são duas, tá? Nós temos as cláusulas verbais e outras são as cláusulas verbais e outras, e a outra é nominal, uma coisa assim, se não me falha a memória. É a verbal, só confirmar aqui. É isso mesmo. São sentenças, é isso aí. São sentenças. Nós temos, em língua hebraica, nós temos duas sentenças, que são cláusulas verbais e cláusulas nominais. Tá? Então, esse Vav, ele possui aí duas características. Tá? Ele pode ser, olha só como é, olha só como é a regra, a gramática. Nós temos o Vav perante uma cláusula verbal, né? Sendo que, nesse caso, ele, embora seja uma conjunção, que é a conjunção E para o português. A conjunção E, só que ele é no formato de consecutivo por causa que ele se apresenta diante de uma cláusula, de uma sentença.
de uma sentença verbal, cláusula verbal. Então, Yehior vai Yehior. Quando aparece o texto Bereshit Yalef Hem, Yehior vai Yehior, se bem que engoli aqui, faltou. Faltou palavras aqui. Eu vou colocar bem aqui, tá? Vou colocar bem aqui. Vai dar aqui. Não vai dar aqui. Deixa eu ver se vai dar aqui. Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Agora completei. Imagina o senhor vendo tudo isso aqui na sua frente, hein? Então, essa daí que o senhor colocou agora entra exatamente onde? Não entendi. Essa frase que está em cima, onde que ela entra no... Nataná? Logo no... Não, então, embaixo já estava escrito. Yehior, vai O senhor quer Yehior. saber aonde? O senhor quer saber onde é que esse texto aparece? Não. Essa segunda frase que o senhor escreveu aí em cima, onde que ela entra no texto embaixo? Ela entra logo depois de Não. O que acontece? Veja bem. Como que seria essa frase inteira? Tá, vamos lá. Boa pergunta. O texto em hebraico ele começa daqui, tá? Daqui. Direita para minha esquerda. Então, onde eu comecei a escrever? Aqui. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Vai, vem. Ele vai fazer todo o tempo isso aqui, ó. Tá? Ele sempre vai terminar para cá. Ele nunca termina aqui. Ele vai terminar para cá. Então ele começa aqui, vem, ó, tá? Terminei aqui. Possivelmente, ou certamente no caso, se eu fosse para começar o verso 6, eu teria que começar daqui se eu tivesse espaço. Então eu vou começar daqui. E vem, tá? Lembrando que a minha mãozinha aqui, ó, a minha mãozinha aqui é o cursor. Então eu vou fazer sempre isso aqui, ó. Tá? Não, tá, compreendi. O que eu estou comentando é assim, antes então de Yehior, Vayerior, teria que ter essa que o senhor acabou de escrever aí. Na verdade, então, essa frase estava faltando, né? Antes dessa que está embaixo. Agora do jeito que está aí está correto. Sim, eu engoli. O texto agora está completo. O meu não vai ter espaço, não. Vou arrumar um local aqui para poder... Não, vou dar um jeitinho aqui. Vai ficar direitinho.
Então, Maria, aí esse vá, ele traduzindo seria o quê? Deixa eu ver aqui. Bereshit Perk Aleph. Na verdade é. Na verdade, aqui é o Gimel. É o Gimel. Aleph Gimel. Ou seja, Bereshit e Aleph Gimel, ou seja, Bereshit. Em princípio, aí foi traduzido para Gênesis, né? Primeiro, verso 3. Vaiomer Elohim Echior Vaihi Or. É isso aí. Agora tá show. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz ha'eta tov vavo ve'osha al penev techom verua Elohim merachevte al penei hamayim. Vaiomer Elohim Echior Vaihi Or. Vayar Elohim met hayom ki tov va'avide Elohim ben naor uven nahoshet vaikra Elohim layom yom. Aliás, laor yom velachoshet kara layla. Vayhi erev vayhi lo keyom echad. Vayomer Elohim yehi vaikra betoch המים, ויהי מבדיל בין מים למים. Então disse assim: em princípio criou o Eterno os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e o mover do Eterno pairava sobre a face das águas. E disse o Eterno, verso 3, que foi que eu coloquei no quadro branco. Vaiomer, olha só, se fôssemos trabalhar cláusulas verbais, que é a primeira sentença da língua hebraica, teremos que fazer isso aqui, ó, tá? Aqui é o verbo cal completo. O verbo cal completo é quando ele designa algo já concluído, que já aconteceu, já existiu, já foi falado, já foi decretado. E disse, ou falou o Eterno, Elohim, haja. A questão é que a conjunção ela aparece tanto no primeiro verbo, tá? Lembrando que alguém se safrou hoje, hein? Claro que a aula não era essa, mas aqui, ó, isso aqui são verbos, tá? Aqui é substantivo, aqui, ó, luz, aqui é o termo Elohim, luz aqui de novo. Então, em princípio, aqui é a conjunção. Só que esse vav ele é consecutivo por causa do verbo e não conjuntivo. As conjunções ela aparecem tanto na questão, por exemplo, o vav conjuntivo, quando ele se apresenta diante de um substantivo, e o consecutivo quando ele aparece do lado de um verbo.
Vaiomer Elohim, Yehior, Vaiehior. E falou, disse Deus, haja luz, haja luz. Aqui não está no cal completo, tá? Aqui ele está dando uma ordem, haja luz. Agora aqui sim. Por que a necessidade da conjunção? Que é justamente para identificar. E houve luz. Então ele mexe com o verbo, ele muda o tempo do verbo também? Na verdade ele muda. É o mesmo verbo, só que no caso, aqui é o mesmo, né? É o mesmo. Só que aqui não aparece por quê? Por causa da posição da conjunção. Quando ele diz assim, ó, haja luz e houve luz. Ou seja, concluiu-se. Por isso que aparece aqui a conjunção. Tá? Ok. Entendi. Então aí normalmente passa o verbo para o passado, né? É a terminação, né? Agora, como é que o senhor vai transliterar isso aqui? Bora transliterar isso aqui? Para terminarmos a nossa aula? Olha só. Vá. Veja bem. O Yud, ele aparece com um ponto dentro, certo? Aqui, ó. Dá para ver o ponto aqui dentro? É um daguete. Ah. Esse ponto ele está dentro do Yud. Tá? Aqui nós temos a vogal breve. Olha só. Vá. Só vai duplicar ele aqui, ó. Duplica ele aqui. Esse I aqui é a vogal. O aqui, ó, no Aleph. Mer. Vaiomer. Vaiomer Elohim. Vaiomer Elohim. Ó, aqui, veja bem, nós temos um Shivá bem aqui, tá? Sim. Ó, temos um Shivá. Veja que aqui tem outro Shivá. Mas olha só. Por que ele chega a ser sonoro? Por causa do Dagesh, lá em cima. Entendi. Mas o primeiro também é sonoro, não tem né, o Dagesh. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vá. Aonde? Yehi. Não, é aqui que não tem. É aqui que não tem. É aqui que não tem. Então, tira aqui. Vai, homem. Ok. Aqui, eu esqueci também. Ok. Deixa eu ver. Erri. Normal, tá certo. Não tem.
Vai... Cadê? Nesse caso não tem. Agora tá certo. Vai rir. Vai rir. É isso aí. Agora tá ok. Ó, vai, Homer. Elohim. Agora tá certo. Olha só. Aqui ele já não será sonoro. Aqui sim. Tá? Ó, IE. Ele inicia, tá? Antes dele não tem vogal breve. Então ele inicia, então, IE. Vai rir, ó, vai rir. Aqui ele já não é por causa do VAV. Tá? Não é por causa do VAV? Ele não é sonoro. Vai rir, vai rir. Aí tira esse Ré aqui. Pronto. Agora. Deixa eu ver. Rir. Deixa eu consultar aqui, mas está meio estranho. Deixa eu olhar aqui a Bíblia. Porque tem Bíblia que ela aparece diferente, sabias? Deixa eu ver aqui. Verso 3, né? Isso. Tá certo. Não tem o Rei, tá certo. Então tá certo. Eu que acrescentei aí, mas tá certo. Então é assim. Já transliterei aqui, não né? vai ter o Rê? Não. Eu coloquei, mas não vai. Então, vai Yomer, Lohim, ok? Aí, aqui ele já é sonoro, tá? O senhor vai pegar o Y, mais o Ezinho, tá? Ó, Erri, Or, Errior, volta para cá, ó. Mesma coisa. Vai rir. Vai rir. Vai rir. Vai rir, or. Pronto. Fecha com, tá? Ou seja, ele disse, lembrando, tá? Lembrando que aqui vai facilitar a tua leitura. Transliteração é um mapa, só que ela não resolve teu problema, tá? Tu vai ler aí tranquilo, mas se eu te perguntar o que está escrito, não sei. Então ela não resolve, mas ela te ajuda na leitura. Essa é a questão da transliteração. Se tu não tiveres condições de ler com a grafia, tá? Com a grafia, o que tu vais fazer? Tu vais fazer a transliteração para te poder ler, mas tu não terás ainda resolvido a questão, ou dado por resolvido. Aí tu vais ter que ver a tradução. A tradução já é o terceiro passo, ou seja, e falou o Eterno, vírgula, haja luz, e houve luz. Tá? Ok. Bom, então vamos terminar nossa aula. Teve gente que faltou.
Deve ser o frio. Será? Frio na barriga, né? Aí em cima não tá frio, não, mano? Aqui? Aqui na chuva eu sinto calor. Ah, aqui no Rio de Janeiro tá frio hoje. Meu rabino disse que em São Paulo não tem frio. Eu disse, como é que é? Não tem frio? Ah, o frio de lá é 13 graus. Eu queria sentir esses 13 graus. É bem frio, sim. Bem São Paulo frio. é São frio, Paulo sim. Aí, lá aí ele chega a disse, morrer, gente. De frio. aí ele disse, mas em São Paulo não é frio. Eu disse, aliás, ele disse assim, em São Paulo não tem frio. Eu disse, não tem? Tem muito. Tem. Ah, o frio de São É Paulo é bem frio. 13 graus. Eu disse, eu queria sentir esses 13 graus. Com Ah, 13 aí em graus, cima eu não tomava, parece. olha só, com 13 graus, eu tomava banho no zero. Chega a ver só aquela fumaça assim, sabe? E, Aquele banho é. gelado. E melhorou muito a pele. Ah, não. Banho frio só na época de quartel mesmo. Ainda assim porque era obrigado. Aí depois que não tinha mais obrigação. E olha que aqui tudo tem. Nessa época faz bastante frio, né? Então não tinha essa não. Podia estar o clima que fosse, o banho frio era lei. Eu tomo banho normal. E eu até Foi gosto. só naquela época. Agora não. Então tá bom. Muito obrigado, Gilder, pela sua presença. Que o Eterno abençoe. Tá bom? Amém. Obrigado, Deixa eu ir até para mais. outra sala. Até logo. Tchau, tchau. Vou para outra sala agora. Tchau. Tá.